Evangelho de João, capítulo 18, versículos 28 até o 38. Acharam? Vamos ler aqui. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? E eles responderam: se esse não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: a nós não é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram os outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Para isso eu nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não vejo nele crime nenhum. Antes de nós explanarmos a palavra, vamos orar? Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, e nós cremos que essa palavra vem do Senhor, e ela foi registrada para nossa edificação e ensino. As Escrituras são a verdade, o Evangelho do Senhor é o Evangelho da verdade. Nessa noite nós queremos pedir: fala conosco, Senhor. Só o Senhor, através do teu Espírito, pode falar aos nossos corações. Limpa os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco através da tua palavra. Que a nossa vida seja transformada pelo poder da tua palavra. Nós trazemos agora os nossos pensamentos cativos à autoridade de Jesus Cristo e não aceitamos e não permitimos que nenhum espírito perturbador fique por aqui para roubar a palavra. Nós damos uma ordem: espírito perturbador, fora daqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, tem mais ou menos uns 2 meses, eu tive uma experiência com o Senhor orando. Eu estava com uma questão, sabe aquelas questões assim, que você tem razão, a outra pessoa tem razão, mas aí entra num debate, todo mundo tem razão, mas ninguém quer abrir mão, né? Ninguém quer dar o braço a torcer, e eu fui orar a respeito dessa questão, e o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. A palavra foi assim: você tem toda a razão, mas a verdade está comigo. Irmãos, e para mim foi uma palavra assim assustadora. Eu falei: meu Deus do céu, eu estou muito ruim. Por o Espírito Santo me dá um tonhonhon desse, né? Eu tenho razão, mas a verdade está com Jesus. E aí, desde esse dia, esta palavra eu anotei e ela está guardada no meu coração. E quando eu olho determinadas situações, determinadas discussões, quando eu ouço determinadas pessoas, eu sempre estou me lembrando: você tem toda a razão, mas a verdade está com Jesus. E aí eu comecei a estudar nas Escrituras a respeito da palavra verdade. Verdade é um conceito filosófico dentro da cultura humana. É um conceito filosófico. E
na pós-modernidade, que é o tempo que nós vivemos, a verdade é relativa. Ela não é mais absoluta. Está aqui o Zé psicólogo, né, Zé? Irmão José, irmã Dirce. A verdade, ela diz respeito a mim, né? Se fosse no tempo da modernidade, a verdade ela era uma só, mas hoje a verdade é relativa. O que é verdade para você pode não ser para mim. Assim pensa o mundo moderno. Mas dentro das Escrituras, a palavra verdade é o oposto daquilo que é fictício, fingido ou falso. Verdade é o oposto do fingido, do fictício, do falso. Verdade tem a ver com veracidade, realidade, sinceridade, exatidão, integridade e algumas outros adjetivos inerentes a esse conceito. Mas aí eu fui neste texto, que é o texto da crucificação de Jesus, onde Pilatos faz essa pergunta de cunho filosófico: o que é a verdade? Para a gente poder entender por que Pilatos faz essa pergunta, a gente tem que analisar o contexto. Jesus era um mestre que estava andando em Israel, pregando e falando coisas com muita autoridade, com muita pertinência, com muita veracidade. E aquilo que ele falava constrangia as pessoas. Jesus tinha uma palavra que chamava a atenção das pessoas e elas ficavam sem ação. Tipo assim, uma mulher foi pega em adultério e levaram só a mulher lá para Jesus e falaram: a lei manda apedrejar, vamos apedrejar. O que o senhor fala? O que eles queriam? Que Jesus caísse numa cilada, uma casinha de caboclo para o Senhor. Tipo assim, se ele fizer a lei apedrejar, ele não tem amor. Mas se ele poupá-la, ele está negando a lei. Então eles fizeram uma armadilha. E Jesus virou e falou assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, e essa palavra de Jesus deixou todo mundo sem ação. Porque Jesus veio e trouxe uma palavra diferente daquilo que eles estavam esperando. Outra vez eles chegaram para Jesus e falaram: é lícito pagar o imposto? Tem que pagar ou não vai pagar? O que eles queriam? Que se Jesus pagasse, o povo ia ficar revoltado porque ele estava apoiando o Império Romano. Se Jesus não pagasse, os romanos iam lá e iam prender Jesus. E Jesus, com muita sabedoria, pegou a moeda e falou assim: olha, dê a César o que é de César. Agora, dê a Deus o que é de Deus. Então, as palavras que o Senhor Jesus trazia trouxe um incômodo muito grande para os religiosos. Trouxe um incômodo grande também para os políticos daquela época, porque a multidão andava atrás de Jesus. E aí, os religiosos fizeram uma armadilha, prenderam o Senhor Jesus e ele foi acusado e levaram ele para Pilatos. Irmãos, Pilatos era o governador da Judéia naquela época. Ele representava os interesses do Império Romano e havia uma agitação. Aquela agitação poderia levar a um motim, a uma revolta, porque o mestre, que tinha uma multidão que estava atrás dele, estava preso. E Pilatos foi lá interrogar Jesus. Em um outro evangelho, a gente lê que Pilatos tinha curiosidade de saber quem era Jesus, assim como Herodes também teve. Jesus era famoso, era conhecido. E aí ele tem esse diálogo aqui com Jesus: olha, você é rei? Irmãos, olha, se Jesus virasse e falasse assim: eu sou rei, Pilatos mandava prender ele. Você está levantando contra o Império Romano. E aí Jesus vira e fala com ele uma palavra que ele não conseguia entender: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros lutariam por mim. Mas aí Jesus ainda vira e fala assim: olha, todo aquele que é da verdade, ouve
a minha voz. Preste atenção. E aí Pilatos começa a ter uma conversa filosófica com Jesus e ele faz a pergunta filosófica: o que é a verdade? E eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o que é a verdade. O que é a verdade? Nós estamos na semana de celebração da reforma que Martinho Lutero fez e que ele pelejou tanto, né, lá com as teses dele. E é muito interessante que essa semana houve uma discussão muito grande em torno das Escrituras. E muito interessante que o Espírito Santo me deu essa palavra sobre a verdade. Então vamos lá. Dentro deste texto, que fala da crucificação de Jesus, nós podemos analisá-lo sobre 4 perspectivas diferentes, ou 4 pontos de vista. Do ponto de vista político, Pilatos tinha que estabelecer a paz, manter a ordem e defender os interesses do Império Romano. A posição de Pilatos era aquela. A segunda perspectiva que a gente pode analisar esse texto é a perspectiva religiosa. Religiosa no sentido de religião estabelecida, do judaísmo que vigorava ali. Os líderes religiosos judeus daquela época, naquele momento, eles estavam lutando para manter os seus interesses, para que o cargo deles fosse mantido. Isso, se você ler o Evangelho, está escrito. E também porque se o Império Romano achasse que aquele perturbador era o rei, eles iam acabar com Jesus e iam acabar com a religião dos judeus, porque o Império Romano tinha poder para aquilo. Há também a perspectiva filosófica. Irmãos, é muito importante isso aqui, porque antes do Império Romano, havia o Império Grego. O Império Romano veio e dominou a Grécia, e aí começou a cultura greco-romana. E isso é importante a gente pensar, porque era a maneira de pensar daquela época, como as pessoas eram educadas, como as pessoas eram ensinadas naquela época. E era a época que antecedia os grandes filósofos gregos, e o pensamento grego veio e começou a fazer parte do Império Romano. O Império Romano tinha força e pouca cultura, mas aí quando houve a mescla, começou o pensamento grego-romano. Então, quando eles sentavam e iam discutir, eles tinham lá os ensinamentos filosóficos para os quais se basear. Por isso é que Pilatos fez a pergunta de $1 milhão. O que é a verdade? E há a quarta perspectiva, que eu vou chamar de perspectiva espiritual, ou a perspectiva, o ponto de vista das Escrituras. Então, naquele momento, quem estava de fora poderia fazer qualquer uma dessas leituras. E nós hoje também, quando lemos esse texto, também podemos fazer leituras diferentes. E aí eu comecei a pensar, irmãos, a verdade está na análise política das relações humanas? Será que a verdade está na religião? Na religião, como é que eu vou falar? Sabe aquela religião que você foi criado, que seu pai foi criado, sua avó foi criado, costumes e hábitos religiosos? Será que a verdade está nisso? Será que a verdade está na filosofia? Onde está a verdade? E eu comecei a pensar, irmãos, que Jesus, ele se autodenominou como a verdade. Quem crê que Jesus é a verdade? Preste atenção. É fácil a gente admitir que Jesus é a verdade?
Irmãos, isso não é uma coisa muito simples. E aí eu comecei a pensar aqui, que quando a gente olha para Jesus, volta o olhar para Ele e começa a conhecê-lo, e entende que Ele é a verdade encarnada, que Ele é o Filho de Deus, os conceitos bíblicos, nós começamos a ter uma série de conflitos e dilemas, porque as nossas perspectivas políticas, filosóficas, conceitos que a gente aprendeu com a família, começa a entrar em choque aqui dentro da cabeça da gente. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vai ter que fazer uma escolha. Ou Ele é a verdade, ou a filosofia é a verdade, ou as outras coisas são a verdade. Porque Jesus não divide. Ou Ele é a verdade, ou Ele é a verdade. E aí, quando a gente aceita e percebe que Jesus é a verdade, a gente precisa também admitir que a nossa vida precisa de uma mudança. Porque não adianta ter um conceito da verdade e uma prática que nega o conceito da verdade. Os irmãos estão me entendendo? Porque os religiosos daquela época, eles eram a lei religiosa, mas eles queriam matar Jesus. Eles se reuniram para matar Jesus. Eles não se contaminaram para comer a Páscoa, a prática religiosa, mas por trás disso eles estavam tentando matar um inocente. Aceitar que Jesus é a verdade tem que trazer uma mudança na nossa vida. Se não trouxer a mudança, você não se encontrou com a verdade. E aí, irmãos, eu comecei a pensar nos conflitos que a gente tem e que a gente tem quando a gente aceita Jesus como a verdade. E aí, como que eu resolvo esses conflitos? Eu resolvo tomando decisões. E essas decisões vão gerar mudanças. Essas decisões têm que trazer novos conceitos, e esses conceitos têm que mudar a nossa vida. E o primeiro conceito que precisa ser trabalhado na mente das pessoas que aceitam Jesus como a verdade, é um conceito simples, porém fundamental. Este conceito é o conceito da criação. Há um Criador. Vamos pensar isso aqui comigo, irmãos, porque se a gente pensar, a gente chega lá na questão da verdade. Parece simples, mas admitir que há um Criador traz verdades que nos confrontam. Porque a gente estudou na escola, né, pastor Hélio, a respeito da evolução do homem. Ou você é evolucionista ou você é criacionista. Você precisa decidir qual verdade você vai querer para fundamentar a sua vida. Porque se há um Criador, só há um. Não existe outro. Se há um Criador, há somente um que tem o poder de criar todas as coisas. Há somente um que tem o poder de gerar a vida e de dar a vida. Não existe um Deus poderoso e um diabo do lado lutando com ele. Isso é um conceito dualista. Ou há um Criador, ou há um monte de deuses. No que você acredita? Se você crê que Jesus é a verdade, Jesus traz consigo um conceito. Há um único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele criou o homem. Ele é o Deus que dá a vida. Ele é o dono da vida. Aleluia! Irmãos, isso não é uma coisa simples, mas que pelo poder do Espírito Santo, se você crê que Jesus é a verdade, você precisa entender que há um Criador, que é Senhor dos céus e da terra. Este Criador te criou e te deu a vida.
Ele tem todo o poder. E aí, assim, hoje não tem tempo da gente falar sobre o único e verdadeiro Deus, mas este é um fundamento que você precisa ter e a gente precisa pensar hoje. Mas junto com o conceito do Criador que criou a vida, eu preciso entender que existe a morte. Quem criou a morte? A morte é um fato que não pode ser negado, né, irmãos? É uma realidade, é uma verdade, apesar da gente viver como se não fosse morrer, da gente viver como se a morte não estivesse perto, da gente viver como se a morte fosse a maior das surpresas da nossa vida. E isso não é verdade. A morte é um fato, é uma realidade. E quem criou a morte? Deixa eu te contar. Se só tem um Criador, quem estabeleceu a morte? É o Criador. Então, olha só, eu estou falando de fundamentos, de verdades, que quando eu conheço Jesus, essas verdades, elas têm que ser fundamento para a minha vida. O primeiro fundamento, há um Deus. O Criador, Senhor de todas as coisas, Senhor da vida, o único que tem poder de dar a vida. Mas a segunda realidade ou verdade é a morte. E a morte, irmãos, eu tenho que te contar. Quem é que trouxe a morte para a gente? Não é que quem é que criou a morte e trouxe a morte para a gente é Deus. Não. Aí eu tenho que ter um terceiro pilar aqui para estar junto com a questão da morte, que é o pecado. Irmãos, crente que crê em Jesus, mas não tem a ciência do pecado, e que o pecado trouxe consigo a morte, ainda não conhece Jesus. Ainda não conhece a verdade. O pecado é a manifestação da ira de Deus sobre o homem que transgrediu, sobre o pecador. Irmãos, eu posso olhar para Jesus e falar que eu amo Jesus, mas se eu não conheço as verdades que estão em Jesus, eu não conheço Jesus. O pecado, eu tenho que ter o conhecimento do que é o pecado. Eu tenho que ter conhecimento do horror que é o pecado. Eu tenho que ter o conhecimento de que o pecado provocou a ira de Deus. E o pecado trouxe consigo uma consequência que é a morte. E foi o próprio Deus que falou com o homem: no dia que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Então, realidades, verdades, fundamentos, há um Deus, Criador de todas as coisas, Criador da vida. Há a morte, e a morte veio porque esse Deus falou comigo, falou com o homem, que se o homem pecasse, a morte faria parte da nossa história. Eu preciso ter o entendimento do que é a morte. Mas, aí vem uma pergunta. Este Deus, que criou todas as coisas, que tem o poder de dar a vida, que criou o homem e que sentenciou o homem à morte, será que esse Deus não teria poder de tirar a morte da gente? Eu tenho uma boa notícia. Esse Deus tem poder de acabar com a morte. Só que preste atenção, irmãos. Aqui tem algo que às vezes a gente não presta atenção. A gente gosta muito do conceito da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Quem gosta de ouvir isso? Eu gosto. Eu vivo a fidelidade de Deus. Deus é fiel em todas as suas palavras. Deus é fiel em todas as suas promessas. E aí, eu preciso que você preste atenção. Se Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Deus não volta atrás naquilo que Ele fala, porque Ele é fiel.
Deus não volta atrás naquilo que Ele fala, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é uma bênção. Mas Ele falou que o salário do pecado é a morte, que o dia que a gente comesse, a gente ia morrer. Será que Deus poderia negar a si mesmo e voltar atrás naquilo que Ele falou? Não. Ele não pode negar a si mesmo. Aí, irmãos, Deus, que é rico em misericórdia, rico em bondade, rico em amor, olhou para nós e falou assim: eles não têm condições de se salvarem. Então Deus, Criador de todas as coisas, criou uma maneira de nos salvar. E só tem uma maneira. Preste atenção, porque isso aqui é sério. Só tem uma maneira que Deus criou para nos salvar. E a maneira que Ele criou para nos salvar está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso aqui é muito importante. Deus poderia voltar atrás naquilo que Ele falou? Não, porque aí Ele negaria a si mesmo. Mas o que que Ele fez? Ele mesmo se colocou como sacrifício e oferta para nos salvar. Por isso Deus enviou Jesus, aleluia. Jesus é o Filho de Deus, que deixou a sua glória, se fez carne, habitou entre nós, sem pecado, para ir morrer na cruz e levar o meu pecado e o seu pecado, para que em Jesus a justiça de Deus fosse cumprida, aleluia, porque o salário do pecado é morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. Não tem outro caminho, não tem outra maneira. Olhar para Jesus e crer que Jesus é a verdade, irmãos, tem que trazer um confronto para mim, para eu lembrar do pecado, para eu lembrar da minha miséria, para eu lembrar da minha impotência diante do pecado. Nós não temos recursos para nos salvar. Nós não temos recursos para nos tornar justos diante de Deus. E aí, preste atenção nisso que eu vou te falar. A gente acha o evangelho muito bonito. Eu também acho. Eu acho o evangelho maravilhoso. Só que o evangelho, ele traz uma verdade que às vezes a gente não gosta de ver. Volta lá para o texto que a gente leu de João. Jesus foi julgado injustamente. Depois ele foi entregue para malfeitores ou para os exatores. Bateram nele. Irmãos, bateram, e bateram muito. Bateram com uma cana. Humilharam ele. Cuspiram nele. Colocaram a coroa de espinho. Tem um texto que fala que Jesus foi crucificado nu. Esse é um quadro bonito? Você quer um Jesus desse? Mas esse é o Jesus do Evangelho. Essa é uma verdade que às vezes nós não queremos olhar para ela, que é o Cristo humilhado, castigado, moído e morto por causa dos nossos pecados. Essa humilhação era minha, essa humilhação era sua, essa humilhação é o castigo que nos traz a paz que estava sobre ele. Tudo isso estava sobre Jesus.
E nessa noite eu quero te chamar, eu quero me chamar para olhar para essa verdade. Aquele era o meu destino, aquele era o seu destino, mas Deus nos amou de tal maneira que Ele veio, se fez carne e foi para a cruz no nosso lugar. Essa é uma verdade, irmãos. É uma verdade que a gente não gosta de olhar. A gente gosta do Jesus da vitória. A gente gosta do Jesus do triunfo. Jesus é o Jesus da vitória. Aleluia. Jesus é o Jesus do triunfo. Deixa eu te contar uma coisa. Ele está chegando. Ele está voltando. Ele vem com poder e glória para arrebatar a igreja que anda na verdade. Irmãos, nós precisamos ter um encontro com a verdade, com o Cristo das Escrituras. Aquele que é da verdade ouve a minha voz. E a verdade em Jesus, ela tem que trazer esse confronto para nós. Nós somos pecadores. Hoje em Cristo somos pecadores transformados, regenerados. Ao olhar para esse Jesus moído e humilhado, irmãos, nós temos que nos constranger. E nós é que temos que nos humilhar e aceitar a Jesus, aleluia. Eu não sei se eu vou conseguir falar isso da maneira correta, mas enquanto eu estava estudando isso aqui, irmãos, como doeu no meu coração. Essa humilhação era para mim. E às vezes, irmãos, a gente é tão arrogante, tão cheio de empáfia, achando que é a última bolachinha, ou o saquinho de bolachinha inteiro. Você é um pecador, que sem Jesus você está morto nos seus delitos e pecados. E se você não aceitar Jesus, você vai morrer e vai para o inferno. E às vezes você pode estar aqui dentro, levantando a mão, cantando, mas não muda de vida. Não deixa o pecado. Deixa eu te contar, Jesus é a verdade que precisa te confrontar. Você tem que olhar para a cruz, o evangelho de Jesus é o evangelho da cruz, do Cristo crucificado por causa dos nossos pecados. Nós não podemos nos esquecer disso. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, mas essa verdade tem que trazer um constrangimento, um temor, fazer a gente cair de joelho e pedir perdão dos nossos pecados, porque só em Jesus há redenção. Só pelo sangue de Jesus é que nós temos o perdão dos nossos pecados. A ceia do Senhor, irmãos, é para isso, para a gente lembrar. A gente gosta muito do texto, né? Ele pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo. Irmão, você já parou para pensar? O que é um corpo partido? Foi isso que Jesus sofreu. Foi isso que Jesus sofreu. E Ele sofreu, sabe para quê? Para comprar a minha vida e a sua vida. Aleluia! Nós fomos comprados por um preço muito grande, aleluia, e o preço foi o sangue de Jesus. É bonito cantar, é muito bonito cantar, mas essa verdade tem que nos confrontar, e tem que nos confrontar a tal ponto da gente se humilhar. Irmãos, o que é se humilhar? Deixa de ter razão, larga de ser cheio de empáfia, de arrogância. Todos nós somos pecadores. Todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas Deus fez essa ira cair sobre Jesus. Aleluia. A ira de Deus que era destinada a mim e a você caiu sobre Jesus. E essa verdade tem que fazer parte da nossa vida. E para encerrar, irmãos, eu quero falar com os irmãos o seguinte, que a gente pode ter, ou a gente corre o risco de ser como Pilatos, ser político. Viver neste mundo fazendo meio termo, sabe? Meia pedra, meio tijolo. Sabe aquele crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo.
né, quer ficar bem com todo mundo, ou você assume a verdade de Jesus, ou você não tem a vida transformada por Jesus, ou você não tem aliança com Jesus. Mas a gente também pode ser um religioso, falso, hipócrita, fingido, mentiroso, que está aqui com a roupa mais bonitinha, a roupa do domingo, mas é um sepulcro caiado, por dentro é podre, vai morrer e vai para o inferno. Desculpa aí. Aliás, não tem nem que te pedir desculpa, é o que a Bíblia diz, né? É o que a Bíblia diz. Vocês vão morrer nos pecados de vocês, se vocês não crerem que Jesus é o caminho. Certo? Mas você pode levar uma vida religiosa bonitinha, né? De dar oferta, dar o dízimo, ajudar aqui, ajudar ali. Mas no dia que Jesus voltar e você se encontrar com Ele, Ele vai virar para você e falar assim: olha, eu não te conheço. Ai, Jesus, mas eu ia na igreja. Ai, Jesus, mas eu cantava. Eu não te conheço. Por quê? Porque a verdade não está em você. E a verdade é Cristo. E este crucificado, né? Também, irmãos, nós podemos nos tornar filósofos. Nós estamos num tempo que tudo é relativo. E você pode virar e falar assim: mas para mim não é assim. O problema é seu. A verdade é Cristo e este crucificado, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. É segundo as Escrituras. É somente por Cristo Jesus. E aí você vai poder, quando você tomar uma decisão de crer no Cristo, humilhado, moído, crucificado e morto, você vai olhar para aquela cruz e vai dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Você vai poder olhar para a cruz e falar: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia. Você vai poder declarar: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E vai poder declarar isso com propriedade e em verdade. Aleluia. Você quer receber Jesus como seu Salvador, como verdade para a sua vida? É um desafio, é uma pergunta. Mas para ter Jesus como Salvador, você precisa ter um encontro com as verdades, com a verdade que está em Jesus. Só há um Deus. Só há um Deus. Este Deus ficou irado por causa do pecado. E por causa do pecado veio a morte. Mas este Deus providenciou uma maneira. Só há uma maneira que aplaca a ira de Deus. É Cristo Jesus, morto na cruz, pelos nossos pecados. Você quer Jesus? Quem quer Jesus, fica de pé, nós vamos orar. Eu quero Jesus. Ai, irmãos, como eu quero Jesus. Como eu quero Jesus. Como eu quero Jesus. E querer Jesus vai exigir de nós um posicionamento com relação à verdade. A verdade não é o que você sente. A verdade não é o que você acha. A verdade é o que está nas Escrituras e está em Jesus. A verdade está em Jesus. Preste atenção, a verdade está em Jesus. E você pode nessa noite fazer uma escolha. Jesus, quando eu olho para o Senhor na cruz, eu lembro que a cruz era para mim. O castigo. Aliás, irmãos, antes de terminar, pega sua Bíblia aí, Isaías 53, eu falei que ia ler, dá tempo. Isaías 53. A gente lê a Bíblia, irmãos, e não presta atenção nas coisas. Nós vamos ler o Isaías 53, que fala do Jesus sofredor. Está descrito aqui. Irmãos, essa é a verdade do Evangelho. Preste atenção, que o Espírito Santo abra seus olhos. Nós vamos ler esse texto, vamos orar e depois nós vamos engrandecer esse Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação?
E a quem se revelou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Preste atenção nisso aqui. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhávamos para ele, mas não havia nele beleza nenhuma que nos agradasse. Porque era feio mesmo, hein? Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, aleluia. As nossas dores ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Preste atenção nisso aqui. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse é Jesus, moído, humilhado, esmagado, colocado na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Quem quer entregar a sua vida a esse Jesus? Quem quer se render a Ele e dizer: eu olho para o Senhor e aceito a sua morte no meu lugar, para ter a vida que o Senhor quer que eu tenha. Jesus Cristo quer mudar a sua vida. Ele quer que a vida dele esteja em você. Todos quanto receberam, Deus deu a estes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só é filho de Deus quem tem Jesus e as verdades que Jesus traz consigo. Feche os seus olhos, se apresente ao Senhor. Você que já é de Jesus, mas tem andado de uma maneira muito frouxa, hoje é dia de conserto, dia de reconciliação. Olha para Jesus. Ele é o nosso advogado. Se a gente pecar, lembra, você tem um advogado, o nome dele é Jesus. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não viva por aí achando que você é um santinho. Reconheça os seus pecados, se humilhe diante de Deus, peça perdão. E se Ele mandar você pedir perdão, porque Ele manda pedir perdão, vai lá e pede perdão, reconcilia. Se Ele mandar você deixar todas as coisas e ir segui-lo, faça isso. Mas não deixe Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a esperança da glória, Ele é a razão da vida eterna. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero entregar a minha vida ao Senhor.
e dizer que eu sou do Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. Senhor, que os meus olhos estejam postos na cruz do Senhor. Eu sei que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Eu sei que o Senhor está assentado à destra do Pai. Aleluia, eu sei que o Senhor está voltando, mas eu não posso me esquecer da cruz. Eu não posso me esquecer da obra redentora. Eu não posso me esquecer do Cristo moído, humilhado, que sofreu no meu lugar. Aleluia! Para que eu me torne humilde, para que eu me torne submisso ao Senhor, deixando todas as coisas para andar com o Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja para o teu louvor e para a tua glória. Como diz o texto de Isaías 53, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Aleluia! Senhor, nós queremos fazer parte daquela multidão de redimidos que estarão diante do trono cantando que o Senhor é digno, porque o Senhor foi morto, mas reviveu ao terceiro dia. Eu quero viver o evangelho da cruz de Cristo. Eu quero, Senhor. Ajuda-nos a prosseguir, para que o teu nome seja engrandecido das nossas vidas. Aleluia, aleluia.